vamos lá. Aí, ó, não deixe nada acumular, nem conta, nem raiva, nem ranço. É isso aí. É isso aí, Willis. É bem por aí mesmo. Tá, gente? Raiva acumulada, já tem estudo aí que mostra que rancor induz câncer, tá? Então se liga na parada. Então vamos lá. Então o slide está compartilhado. Vamos falar um pouquinho de distúrbios imunológicos, tá, gente? É um assunto extenso, porque envolve aí basicamente 3 assuntos, tá? Então aí a gente vai falar de hipersensibilidades, a gente vai falar de doenças autoimunes e a gente vai falar de imunodeficiências. Então, lógico, é impossível eu conseguir abordar tudo. Então, estudem, tá, gente? Porque aqui tem, diferentemente do que a gente já falou, não vou trazer muito detalhe aqui, tá? Porque senão a gente ia passar não sei quantas aulas. Então, estudem esses assuntos mais a fundo, tá? Então, vamos começar a falar de um distúrbio imunológico chamado de hipersensibilidades, tá certo? Então, gente, existe uma sensibilidade alta, como o próprio nome fala, tá bom? Essa hipersensibilidade, gente, ela envolve a nossa imunidade adaptativa, ok? Então, só lembrando que a imunidade adaptativa ela é extremamente importante contra infecções, principalmente infecções bacterianas, mas pode estar associada a infecções virais, tá? Infecções parasitárias, tá? Mas normalmente a gente associa ela à infecção bacteriana. Gente, o que é uma hipersensibilidade? Vocês sabem que o objetivo do nosso sistema imune é o quê? Destruir um micro-organismo, ok? Então, o objetivo do sistema imune é destruir um micro-organismo, é ele atacar algo que é estranho. E aí, existe um processo de regulação. Tudo precisa ser, digamos assim, milimetricamente o quê? Pensado, milimetricamente liberado da forma correta. Por quê? Porque quando o sistema imune ele não atua de forma coordenada, tá? Quando esse sistema imune não trabalha de forma ordenada, pode haver um desbalanço. E aí, na hora de eu atacar, aí eu faço um ataque feroz. É mais ou menos assim, imagina uma guerra. Então os caras vão para a guerra de... Antigamente o pessoal ia para a guerra de espada, né? Antigamente o pessoal ia brigar de espada, de igual para igual. Pô, pô, pô. Aí é como se os caras de hora para outra inventassem a bomba de Hiroshima, como aconteceu no Japão. Bum! Destruiu tudo de uma vez. Matou tudo e todos. Então imagina um sistema imunológico chegando assim na voadora mesmo com a bomba. Bum! Matou tudo. Gente, a resposta foi tão exagerada que foi ruim para os dois tipos de exército e também foi ruim até para o terreno onde esse exército está, onde essa briga está acontecendo. Então abriu um buraco lá no terreno. Pô, matou tudo e ainda destruiu o terreno. A mesma coisa é no sistema imune. Se a resposta é muito intensa, nosso corpo, que é o local da batalha, também vai o quê, gente? Sofrer. Então, o meu corpo vai ter um dano quando essa resposta é exagerada. Então, quando isso acontece, quando a resposta é muito alta, ok? A gente vai desenvolver as famosas hipersensibilidades, ok? Então, hipersensibilidade nada mais é do que quando o meu corpo responde de forma exagerada, tá certo? Uma ação, tá bom? Então, quais são as causas, tá, gente? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no negócio. Tá, tô na aula certa. É porque tem uma aula dessa aqui que eu dei uma organizada. Então, gente, quais são as principais causas, tá? Então, pode ser problema na autoimunidade. Então, eu já falei para vocês que tanto o linfócito B quanto o linfócito T, para ele cair na circulação, antes ele precisa ser testado, ok? Para quê? Para que ele possa ser apresentado a um antígeno próprio e ele consiga reconhecer aquilo que é próprio e não atacar. Quando existe uma falha nesse mecanismo, ou seja, quando o meu sistema imune reconhece algo que é próprio como estranho, o que é que vai acontecer, gente? Ele vai destruir aquilo que é próprio. E aí isso não pode acontecer. Quando isso acontece, eu tenho um mecanismo chamado de doença autoimune. É quando o meu sistema imune destrói aquilo que é próprio. Gente, imagina assim, na tua casa todo mundo tem que viver em harmonia. Não é assim? Agora imagina um pai matar um filho. Pô, é para acontecer isso? Não. Ele está destruindo algo que é dele, é o filho dele ali. Então, isso seria, digamos assim, uma doença autoimune. É quando algo que é próprio destrói, quando o meu corpo destrói algo que é próprio.
Então, uma doença autoimune nada mais é do que quando as minhas células, tá, tanto o linfócito B quanto o linfócito T, vão reconhecer algo que é meu como estranho. Aí vai acontecer uma briga o tempo todo no meu corpo, tá certo? As hipersensibilidades, ó, pode estar associado a reações contra micro-organismos. Então, é aquilo que eu falei, quando o micro-organismo infecta uma célula e a resposta é exagerada, isso pode desencadear uma hipersensibilidade, ok? E aí, gente, vocês já viram lá na inflamação com o Marcelo que eu posso ter casos de inflamação grave, né? Quando eu tenho um micro-organismo ali, que é a produção daquelas citocinas, IL-1, TNF, IL-6, ela é exagerada, isso pode gerar o quê? Uma reação inflamatória local. Isso não é bom. Gente, aquela dor na inflamação é bom? Não é. Então, aquela dor significa que tem muita citocina pró-inflamatória sendo liberada ali. E aí pode atuar nos receptores da dor. Alguns casos graves, né, quando eu tenho liberação de muitos mediadores inflamatórios, isso para você ter ideia, gente, pode levar à morte. Tá? Eu acho que Marcelo deve ter falado da sepse, que é quando, ou então do choque, né? Que é quando eu tenho uma liberação exagerada de citocinas pró-inflamatórias, que isso causa meio que um curto-circuito no nosso corpo, tá? Curto-circuito entre aspas, né? A presença exagerada dessas citocinas vai desencadear uma síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Posso ter liberação de, por exemplo, mediadores como o óxido nítrico, que é um vasodilatador. Dilata muito o vaso, a pressão no vaso sanguíneo cai. Aí o sangue não consegue chegar de forma adequada nos órgãos. Aí o paciente entra em choque e pode levar à falência múltipla de órgãos, tá? Uma outra coisa que pode despertar essa hipersensibilidade, gente, são reações contra antígenos ambientais, tá? Então, todo mundo aqui sabe que tem pessoas que têm alergia, por exemplo, a pólen, tá? De planta. Então, perdão, tá, gente? Garganta hoje amanheceu um pouquinho puxada. Ontem foi pesado, mas tá dando certo. Para você ter ideia, ó, 20% da população responde de forma anormal a essas substâncias. Então, a cada 100 pessoas, 20 pessoas podem apresentar problemas, né, associados a antígenos ambientais. Então, ácaro, pólen, tá, poeira, tudo isso pode despertar a resposta imune. E aí, isso pode causar as famosas doenças alérgicas, tá? Onde a gente vai ter a produção de uma imunoglobulina, né, que é um anticorpo, chamado de quem? De IgE, que a gente já falou, tá certo? Então, essas hipersensibilidades, gente, podem ser subclassificadas, tá? Então, a gente consegue classificar as hipersensibilidades em 4 tipos, tá? E o que é que vai diferenciar uma da outra? O tipo de resposta e o tipo de mecanismo efetor, né? O tipo de mecanismo de destruição desse patógeno, tá bom? Então, a gente vai ter hipersensibilidade do tipo 1, onde a gente vai ter o anticorpo do tipo IgE, causando aquela famosa degranulação de mastócito, tá? Provocando as famosas reações alérgicas, tá? A gente vai ter hipersensibilidade do tipo 2, que ela é mediada por anticorpos contra células, tecidos ou receptores. A gente tem uma hipersensibilidade chamada de hipersensibilidade do tipo 3, que ela está associada à deposição de imunocomplexo. Professor, o que é imunocomplexo? É quando o antígeno e o anticorpo, gente, ó, ele se liga. E aí ele vai se depositar em algum local. Tá certo? Então, ligação entre antígeno e anticorpo, a gente vai chamar de imunocomplexo, tá? E a gente tem as hipersensibilidades do tipo 4, que está relacionada ao linfócito T, seja ele CD4 ou linfócito T CD8, tá? Esse tipo de resposta, gente, ela tende a ser tardia, tá? Então ela demora um pouco a acontecer, tá certo? Então vamos falar aqui especificamente iniciando sobre a hipersensibilidade do tipo 1, também chamado de hipersensibilidade imediata, tá? Então, gente, a hipersensibilidade do tipo 1 ou hipersensibilidade imediata é característico de reação alérgica, tá? Então, quando o paciente tem uma alergia, você sabe que aquela reação ali é uma hipersensibilidade do tipo 1. Então, todo e qualquer processo alérgico é uma hipersensibilidade do tipo 1. Professor, o que é essa atopia? Gente, é um sinônimo de alergia, tá? Então, atopia ou reação alérgica é a mesma coisa, tá bom? Então, o que é que vai acontecer nesse tipo de hipersensibilidade? Eu vou ter a produção da famosa, opa, voltou, ó, da famosa
IgE, tá certo? Então, essa IgE vai se ligar a receptores dos mastócitos. Então, aqui tem um mastócito. Esse mastócito vai ter um receptor que vai reconhecer a molécula de, digamos que o IgE seja esse triângulo, tá? Então, o mastócito vai reconhecer essa molécula de IgE, e aí vocês sabem que o mastócito tem o que, gente? Grânulos. Quando existe esse reconhecimento, esses grânulos vão ser o quê? Liberados. E aí vocês sabem que esses grânulos são quem? Moléculas de histamina, principalmente. E aí, essa histamina vai ocasionar uma reação inflamatória local ali, vai induzir o aumento da permeabilidade vascular, e aí vai desencadear todo aquele processo inflamatório local, tá certo? Então, eu vou ter a degranulação desses mastócitos, tá? Liberando os mediadores presentes nessa célula, principalmente quem? Histamina, tá? Gente, a maioria das reações ela é local, porém, a reação ela pode ser sistêmica, ou seja, acometer todo o corpo. E aí ocasionar os famosos choques anafiláticos, tá? Que é quando o paciente ele tem uma alergia tão forte, que em muitos casos pode dar até edema de glote. E aí o paciente pode até morrer por conta da reação que é exagerada no corpo do paciente. Tá certo? Então existem várias substâncias, gente, que podem desencadear essa alergia. Tá? Então, por exemplo, alimentos. Então todo mundo sabe aqui que tem gente que tem alergia a alguns alimentos. Ácaros, pólen, medicamentos. Professor, tem gente alérgica a medicamento? Tem muita gente alérgica a dipirona. Eu sou alérgico a alguns antibióticos, por exemplo. Tem gente que é alérgico a fungo. Então, tem gente que entra num ambiente que tem mofo, ferrou, tá? Tem gente que tem alergia a pelo de animal, tá bom? Então, em geral, a gente tem várias substâncias, gente, que podem induzir essa reação alérgica, tá? Substâncias de baixo peso molecular podem desencadear alergia, tá certo? Essas substâncias, gente, normalmente não causam resposta inata em indivíduos que não é alérgico a uma determinada substância. Então, tem gente que vai entrar em contato com esses alérgenos, por exemplo, fungo. Tem gente que entra em um ambiente, gente, cheio de mofo, e ele não desencadeia resposta imune nenhuma, nem inata, nem adquirida, nem nada. Tem gente que entra e sai em qualquer lugar, tá no meio da poeira, e ó, não dá de conta de nada, ok? Então, tem pessoas e pessoas. Oi, Willis. Eu Pode não sei falar. se está incluso nessa categoria ou se você vai falar depois lá do tipo 4, que você denominou como hipersensibilidade tardia, mas acontece que você ter contato com alguma dessas substâncias e em primeiro momento você não ter a hipersensibilidade, mas com o tempo você desenvolver, né? Porque, Sim, por existe exemplo, eu essa. já presenciei pessoas que tiveram reações anafiláticas, inclusive, Sim. e aí começa a inchar o olho, começa a ter crise de tosse, ficar sem ar, porque tomou uma dipirona injetável e Aham. disse que nunca tinha apresentado isso. E naquele momento desenvolveu logo a Desenvolveu. anafilaxia. Porque aí, pode acontecer, tá? Pode acontecer, tá, gente? A pessoa, tipo, nunca teve alergia a nada e de uma hora para outra o sistema imune dela, entre aspas, dá um bug e aí ela começa a reconhecer aquilo como estranho. Pode acontecer, tá, Willis? Mas aí se incluiria Professor, nessa, porque aí é hipersensibilidade imediata. Mas seria do imediatismo por ter desenvolvido a forma grave naquele momento, É da ou se reação. inclui na categoria tardia mesmo, tipo 4? Não, Acontece a não. mesma coisa, o que vai ser ativado vai ser esse mecanismo do tipo 1, né? Naquele momento. Esse caso aí vai entrar aqui na imediata, tá? Tipo, o paciente nunca teve, beleza. A partir do momento que ela entra em contato, ferrou. Mas assim, ela nunca teve. É igual para pessoas que têm febre reumática e constantemente estão tomando alibesotacil. Aí Aham. nunca teve, mas em algum momento ela já teve contato com a substância, mas não desenvolveu a hipersensibilidade. Mas naquele dia, quando ela foi tomar, ela teve uma anafilaxia. E isso ainda caracteriza o tipo 1, né? Isso, Ok. tá? Pelo menos até onde eu professor, sei. Oi, pode falar. eu estou me identificando com tudo que o senhor está falando aí. Em que aspecto? Ah, em Porque eu relação à sou alergia? alérgica a alimentos, ácaros, medicamentos, fungos e uma Aham. série de outras coisas. Aham. Ah, engraçado, o meu já foi o contrário. Eu era mais alérgico, hoje eu tô menos, tá?
Eu já fui mais alérgico, hoje eu tô menos. Mas pode acontecer? Pode. Eu fiz um tratamento de dessensibilização. Eu passei aí uns, eu não lembro, 6 ou 4 meses tomando hidroxizina. E aí eu tinha uma alergia. Acho que eu contei, né? Quando eu estava na graduação, deixa eu só finalizar aqui, eu conto esse caso. Essa hipersensibilidade, gente, ó, ela é dividida em 3 fases. Então, inicialmente existe a fase da sensibilização, ok? O paciente vai entrar em contato ali. Depois, eu vou ativar essa resposta imune para, posteriormente, eu realizar a fase efetora. Aí eu tenho a questão da degranulação do mastócito, que vai desencadear a resposta imune, tá? Então, depois, gente, deem uma olhada, tá? Nesse mecanismo aqui, ó. Dá uma olhadazinha no livro, tem umas imagenzinhas da degranulação do mastócito e tudo mais. Então, voltando. Quem foi que falou aí do... Eu vou parar aqui, tá, gente? Aí amanhã não, próxima semana a gente fala da hipersensibilidade do tipo 2. Quem foi que falou aí das alergias, só para eu contar meu caso? Quem era Eu que... falei, Pronto, Eliana. Ok. Então, Eliana, por exemplo, em 2010, eu desenvolvi uma alergia a antibiótico. Nunca tinha tido esse tipo de alergia. E aí eu passei 6 meses, eu acho que foi entre 4 e 6 meses tomando hidroxizina. E olha, foi um terror, que é um medicamento que dá muito sono. Era na época do meu TCC, eu tinha que acordar muito cedo. Ainda lembro que o primeiro dia eu estava fazendo meu TCC, eu fiquei até mais ou menos meia-noite, 1 hora da manhã, fazendo trabalho. Aí tomei o medicamento nessa hora. Não tinha tomado ainda. Para eu me levantar, 5h30 da manhã, que eu ia para outra cidade fazer uns experimentos, eu quase não levanto. Parecia que eu estava drogado. Muito forte. Eu passei 6 meses. Até que eu me toquei e disse, olha, quer saber, eu vou tomar de 6 horas da noite. Porque aí, de manhã cedo, ele não me dá sono, eu consigo me levantar. Eu passei 6 meses, entre 4 e 6 meses tomando esse medicamento. Graças a Deus, hoje eu estou bem melhor. Até para outras alergias que eu tinha antigamente. Variação de temperatura, gente, me dava alergia. Entrava em um ambiente com mofo, ixi, a alergia na certa. Sempre fui assim. Aí depois desse tratamento, deu uma melhorada. Tá certo? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Semana que vem a gente dá continuidade, tá, gente? eu fiz um teste, né, Pode falar. para descobrir as coisas que são alérgicas. Eu fiz E também. meu teste deu completo, Tudo, todos. tudo positivo, né? Tudo Pode positivo. acontecer. No meu, deu o caso aqui de Gabriela. Ela disse que não pode tocar em sabonete usado por outra pessoa. As mãos incham e ficam avermelhadas. Gabriela, às vezes não é nem... Vou contar do meu caso. Às vezes não é nem porque uma outra pessoa tocou. Às vezes é a substância. Alguns sabonetes apresentam parabeno, que eu tive reação positiva também. Então, o parabeno é uma substância que pode ser muito comum em sabonetes. E aí hoje eu uso mais sabonete que é... Ah, meu Deus, como é o nome da substância? Glicerina, que tem glicerina no lugar do parabeno. Diminui muito, tá? Ah, entendi. Porque assim, além das dicas também, teve uma vez que eu utilizei um sabonete, já que foi usado, Aham. e meu corpo inteiro ficou muito avermelhado, minhas mãos ficaram inchadas, É, não conseguia nem fechar assim direito as mãos, coceira. Eu coceira tinha, demais, meu Deus do céu. tem um sabonetezinho azul que é bem cheiroso, que toda vida que eu usava ele, eu espirrava. Toda vida que eu usava ele, eu espirrava. Até que eu descobri que eu tinha alergia a parabeno. Quando eu fui olhar, ele era rico em parabeno. Ó, a Alicia botou aqui a questão do camarão, que nunca tinha tido... nunca tinha tido alergia e acabou desenvolvendo. Ele falou aqui do pimentão, tá ok? Aí ele disse que achou a primeira vez, achou que era besteira. Quando foi da segunda vez, a resposta foi mais intensa, ó, quase morre. Então, gente, quando a gente fala de alergia, né, às vezes o pessoal diz assim, isso é frescura. Gente, não é frescura não, tá? Porque casos graves, o Willis é enfermeiro aí, ele sabe disso, tem caso de choque anafilático aí que é bronca, o paciente pode ir a óbito, tá? Então, esse tipo de reação, ela é extremamente imediata, é extremamente exagerada. Pode dar edema de glote e o paciente morre, ok? Aqui, ó, a questão da variação da temperatura, ali você disse que passa também, ó. Se o dia tá frio e começa a ficar quente, acaba desenvolvendo espirro, a garganta fecha logo, né? Pode acontecer, gente. Tudo isso aí. E aí Passou. até a questão de você ter um cuidado, porque assim, nem todo mundo a reação anafilática ela vai sendo assim progressiva, né? A pessoa começa a lacrimejar, ou inchar, às vezes é abrupto, a pessoa não Às vezes é sintoma abrupto. logo. E aí não tem o que Principalmente, esperar não, é levar para o hospital, meu filho. principalmente nesse caso até que você falou, né? A paciente tomou dipirona na veia, não foi?
Aí, meu Foi. amigo, caiu na corrente Foi na sanguínea. hora. A mulher botou a mão na garganta, assim, começou a ficar roxa. Botou a mão. Às vezes, Willis, tipo, ela podia até ter a dipirona, mas uma reação até leve, quando ela tomava, por exemplo, líquido. Agora, quando foi Isso. para circulação, aí, ó, foi de uma vez. Aí caiu no sistema. Aí buga tudo. É como se fosse um vírus que atacasse de uma hora para outra todo o sistema. Bom, o cara pode ir a óbito. Tá, ó, a gente aqui falando da questão do sarampo. Eu já Pode tive falar. alergia à dipirona, Uhum. mas hoje eu não tenho mais. Olha aí. E foi assim, só no período que eu fiz uma cirurgia, justamente quando eu precisei tomar muita dipirona por causa da cirurgia, aí me veio essa alergia. Pode Mas ser, não tenho. pode ser por conta da quantidade de pirona que você tomou na época, tá? Então, no meu caso, eu fazia meu TCC, gente, com microbiologia, então eu trabalhava com antibiótico. E na época eu estava estagiando e eu estava no setor de microbiologia, então eu estava em contato direto o tempo todo com esses antibióticos. Quando eu fiz o teste, aí deu lá os antibióticos. Eu digo, oxe, os antibióticos que eu trabalho. Aí eu tenho que continuar o trabalho, né? Mas aí deu certo, comecei a fazer o tratamento para dessensibilizar com o Ixizine, e aí graças a Deus deu certo. Tá bom? Tranquilo, gente? Então, quem tem alergia é interessante, tá, gente? Que se faça os testes, vá num dermato aí, no alergologista, para saber o que é que você tem alergia, para você evitar isso, tá? Porque quanto mais exposição você tem, dependendo da resposta, você pode, aos poucos, gerar uma resposta mais intensa, tá? Então, lembra que existem anticorpos em memória, né? O linfócito de memória que vai produzir mais anticorpo. Então, lá na frente, a resposta ela pode ser mais exagerada. E aí você tem algum problema, tá bom? Tranquilo, gente? Então vou finalizar a gravação aqui. Pessoal, bom dia, tá? Até semana que vem. Final de semana, estudem. Semana que vem a gente finaliza esse conteúdo. E aí esse aqui, gente, já é o último assunto da prova. Então vamos adiantando o conteúdo, porque vocês já viram que tem muito detalhe, tá certo? Então um beijo no coração de todo mundo. Fiquem com Deus e até terça-feira. Tchau, tchau. Obrigada, prof. Tchau, tchau. Por nada, Gabriela.